Bom dia! É um prazer, é um privilégio para mim participar com você nessa manhã, recapitulando a lição que nós estudamos. Eu quero dizer para você que Deus ele se manifesta na Assembleia dos Santos, mas Ele também está no coração daqueles que são contritos. Fique então em paz, tranquilo e receba as bênçãos que o Senhor tem para você nessa manhã de sábado, mesmo aí onde você está. Antes de nós começarmos o nosso estudo, nós vamos fazer uma pequena oração, pedindo para que o Espírito Santo nos oriente e nos ajude. Grandioso Deus, obrigada, Senhor, pela oportunidade de abrir a Tua Palavra e estudá-la. Seja conosco nessa hora, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Domar a língua. A lição dessa semana, ela falou muito comigo, mexeu muito comigo, porque foi um tema que falou do dom que nós mais utilizamos, que é o dom da fala. O Senhor deu esse dom para todos os seres humanos. E nós aprendemos nessa semana o tanto que é complicado se usarmos de forma indevida esse dom e de tanto que é uma bênção se nós usarmos da forma como Deus quer esse dom. Eu começo com um verso áureo que está em Mateus 12:37, que diz assim: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, pode ser uma coisa boa, como também pode ser uma coisa ruim para a nossa vida. Mas em Provérbios 25:11, logo no início de sábado aqui, nós vamos refletir que fala assim, que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Aqui já entra outra questão. A palavra dita ao seu tempo. Então quer dizer que nós devemos não só pensar naquilo que falamos, mas o momento também em que falamos é muito importante. A responsabilização. Quanto maior o conhecimento que nós temos, mais responsáveis diante de Deus nós temos daquilo que nós falamos. Nós devemos parar para refletir muito nisso. Porque se nós conhecemos a Jesus e a sua palavra, nós temos a responsabilidade de transmitir essa palavra aos outros, de transmitir o conhecimento que nós temos de Jesus, de transmitir todos os seus feitos e os seus atos, não só quando ele esteve aqui na terra, mas os seus feitos e os seus atos que ele faz na nossa vida. Devemos transmitir isso. Fala assim também que nós temos que imitar e exercer os métodos e ter a mesma influência que Jesus teve quando ele esteve aqui nessa terra. Sabe por quê? Porque todos nós exercemos influência sobre alguém, ou para o bem ou para o mal. Não adianta você pensar assim, não, eu não influencio ninguém, a minha forma de ser, a minha forma de viver e o que eu falo é só para mim. Não, não há como. Nós influenciamos a todo momento o nosso próximo, os nossos familiares, o local onde nós trabalhamos, aonde nós estudamos, enfim, o local onde nós vivemos, nós estamos o tempo todo fazendo com que as pessoas observem e de alguma forma elas sejam influenciadas. E as palavras é o ponto principal nessa influência. Porque a palavra, ela tem poder. E nós vemos isso no dia de segunda-feira. Mas antes disso, eu quero ler com você o que está em Tiago. E eu vou ler uma versão da Bíblia Viva. É uma versão bem clara, bem direta e diferente. E eu quero ler com você o verso que fala sobre essa responsabilidade. Que eu falei que antes um pouquinho na parte de domingo. Que é Tiago, o capítulo 3, no verso 1. Eu vou ler aqui e você vai perceber que é um pouco diferente. Queridos irmãos, não sejam muito impacientes para falar aos outros a respeito das faltas deles, pois todos nós cometemos muitos erros. E quando nós, os mestres, que deveríamos ter melhor conhecimento, fazemos o mal, nosso castigo é maior do que seria para os outros. Quanto mais eu conheço, mais eu tenho responsabilidade, não só para com os outros de transmitir esse conhecimento, mas para com Deus, daquilo que eu faço com o conhecimento que eu tenho. E Tiago foi bem claro aqui a nos dizer isso. Sobre o poder da palavra, ele continua agora no verso 2. Se alguém pode dominar sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio
e em tudo mais. A língua, a pessoa que consegue dominar a língua, pensar assim, essa palavra eu não falo, esse momento não é o momento de falar, as outras coisas, os outros sentidos, todo ele consegue dominar. No verso 3 fala assim, podemos fazer com que um cavalo grande se volte e vá para onde quisermos, por meio de um pequeno freio em sua boca. Já percebeu, e com certeza você já deve ter visto um cavalo, é um dos animais mais fortes que existe. E nós vemos que quando é ali colocado aquele cabestro, né, que se diz, nós conseguimos dominá-lo. E aqui Tiago faz a mesma comparação desse pequeno móvel, coisa que pode utilizar para o cavalo, para freá-lo e para conduzi-lo. Ele compara com a nossa língua. Então, da forma como as coisas e palavras que nós vamos falando, a forma que nós vamos vivendo e influenciando e utilizando o nosso conhecimento através e transmitindo o nosso conhecimento através das nossas palavras, também pode direcionando a nossa vida. No verso aqui 4, ele continua. Não, no verso 4. E um leme minúsculo faz com que um navio enorme se volte para qualquer lado que o piloto queira que ele vá, mesmo que os ventos sejam fortes. Assim também a língua é uma coisa pequena, mas que prejuízo imenso pode provocar. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma centelha pequenina, e a língua é a chama de fogo. Está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. Você já viu um navio? Já teve a oportunidade de ver um navio? Se você não teve de ver um navio de perto, você deve se lembrar de alguma vez de ter visto na televisão ou alguma imagem na internet. Ele é imenso, muito grande. Eu já ouvi dizer que tem uns que são 3 andares. E quando nós vimos a cabine dele, está lá o comandante, o piloto daquele navio, não sei como se diz, o profissional de conduzir o navio, ele está ali num leme pequeno, bem pequeno. Mais uma vez, Tiago utiliza isso para demonstrar que a nossa língua é algo tão pequeno, mas que comanda toda a nossa vida, comanda o que? O nosso corpo e tudo aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E aqui fala também que ela pode ser como uma centelha de fogo. Existe uma floresta, um pouquinho só de fogo, às vezes um pitaco do cigarro que cai na floresta pode incendiar ela toda. E eles vão fazer depois uma análise do que foi que incendiou aquela floresta. Foi algo muito pequeno, que foi um cigarro jogado do carro, uma pessoa numa viagem. E isso também nós vemos refletir, que são todos exemplos que Tiago usa para dizer do potencial que tem esse nosso músculo que nós utilizamos, o potencial que tem a palavra da qual nós utilizamos, da qual foi um dom dado por Deus. Mas eu quero também fazer aqui um comentário que está na lição, que diz assim, que as palavras são potencialmente tão poderosas que, com apenas algumas frases, podemos destroçar uma pessoa, talvez para o resto da sua vida. Por outro lado, palavras positivas podem elevar alguém, talvez com a mesma durabilidade. Isso é muito sério. É algo que nós devemos muito mesmo refletir. E o momento mais difícil que é para nós frearmos a nossa língua é o momento de raiva, é o momento de ira. Então, quando vem esse momento, a primeira coisa que nós temos que pensar é que a nossa língua vai trabalhar. E que é a primeira que deve se aquietar-se. Porque no momento de raiva, você pode falar algo para alguém que pode mudar o curso da vida dela. E muitas vezes nós não atentamos para isso. É algo muito sério, é algo que nós temos que refletir. Você pensa, mas para quem que eu vou falar alguma coisa que pode mudar a vida? Às vezes para o esposo, às vezes para o filho, que é mais importante. Os pais, tomar cuidado com aquilo que diz para um filho, porque eles absorvem muito bem aquilo que ouvem quando são pequeninos e podem carregar aquilo no seu subconsciente e podem influenciar a vida dele, tanto emocional como profissional. Tudo isso deve ser levado em conta
quando nós somos cristãos e quando nós queremos o bem do nosso próximo. E a lição faz uma pergunta bem reflexiva, que é assim: se tivéssemos dinamite ao alcance das mãos, com que cuidados a manuseávamos? Imagine só uma dinamite nas nossas mãos. O cuidado que nós teríamos. A mesma coisa é a língua. Nós temos uma dinamite que é a língua. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós devemos pedir a Deus para que quando nós estivermos com as pessoas, até mesmo no nosso lar, a influência do Espírito Santo seja muito grande em nossa vida, para nós bem dizermos às pessoas ao nosso redor. Porque você vai atrair uma atmosfera de paz, uma atmosfera de alegria, tanto no seu lar, tanto no seu ambiente de trabalho, em todas as rodas de amigos que você tiver. Então, depois de passarmos para essa parte, vem Tiago aqui também falando nos outros versículos desse mesmo capítulo 3, que esses exemplos que ele nos dá são exemplos para nós refletirmos e tomar cuidado para não acontecer no nosso dia a dia. Mas aí você pensa, como eu também já pensei estudando a lição dessa semana, você pensa, mas eu já falei tanto, mas eu errei ontem mesmo. Ontem mesmo eu tinha acabado de estudar a lição, depois eu fui e falei algo que eu não devia falar. Mas é isso que Deus quer, é que primeiro reconheçamos que dependemos dele, para nós sabermos até falar conforme ele quer. E quando nós reconhecemos isso, nós devemos ir com os joelhos no chão, pedir para que ele tenha misericórdia, pedir para que o Espírito Santo nos ajude. E não só pedir, porque você pode falar, mas eu oro tanto, eu peço tanto para que o Senhor me ajude a saber falar as palavras certas na hora certa, eu converso tanto, eu falo muito. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para você: não resolve só você orar, só você reconhecer. Você tem que também buscar essa palavra, buscar essas palavras de paz, essas palavras que só abençoam a vida das pessoas ao seu redor. E como que você faz isso? Através do estudo da Bíblia. Através de ouvir sermões no YouTube. É uma das coisas que você pode fazer que te ajuda nos seus afazeres de casa. Ligar os hinos, ouvir hinos do inário, que vai te ajudar muito a encher a sua mente, o seu subconsciente. Eu falo isso por experiência própria, que tem me ajudado a encher o seu subconsciente de palavras boas, de palavras que abençoam, para quando eu for falar, para quando eu for ter contato com alguém, eu ter condições, o Espírito Santo me lembrar tudo aquilo que eu tenho absorvido. Porque é algo muito sério, e o autor da lição disse isso de uma forma muito, muito clara. E eu quero considerar as mesmas palavras que ele disse aqui. Por quê? Que é muito desconcertante dizer no mínimo desconcertante, essa ideia de tanto bênção como maldição virem da boca de um cristão. E o que dizer de se ver durante a semana programas de televisão ou filmes enredados em profanidade e assistir depois às cerimônias da igreja no sábado e aí ouvir a palavra de Deus? Então, o que você ouve na igreja ao sábado é muito pequeno em consideração a tudo aquilo que você tem buscado a ouvir durante a semana. Para depois você conseguir ter domínio sobre a língua, ter domínio sobre aquilo que você fala. Nós devemos parar para refletir nisso. Se Jesus que eu me encontro no sábado de manhã é o mesmo Jesus que vai para a minha casa durante a semana e passa a semana comigo, para que eu ouça as mesmas palavras vindo dele através da Bíblia. Outras perguntas que ele faz, bem diretas para a gente refletir. E o que dizer de alguém que fala a verdade e palavras maravilhosas acerca de Jesus só para mais tarde ser escutado a contar uma anedota despropositada? Isso me chamou a atenção e me lembrou alguns tempos atrás. Eu sempre gostei de me reunir com os irmãos, né? O fim da tarde no sábado à noite, e isso para mim sempre foi uma alegria. Só que infelizmente eu via que os ambientes e as conversas que se falavam após o pôr do sol, quando estávamos juntos, não eram as mesmas das quais nós estávamos falando no sábado pela manhã. E isso causava um grande desconforto no meu coração, porque eu sempre acreditei que Jesus ele está conosco em todos os lugares,
nos momentos de prazer, nos momentos de seriedade, em todos os lugares Jesus está conosco. Por isso, mesmo nos momentos, nós estamos com os nossos amigos, no momento de descontração, devemos saber o que vai ser o tom da conversa, devemos saber o motivo que está nos levando a conversar sobre determinado assunto. Até mesmo porque o inimigo está sempre ao redor e ele quer nos fazer pecar, e ele sabe que nós pecamos, o ser humano peca muito com a língua. Por isso devemos ter um máximo cuidado, não falar, maldizer dos nossos irmãos. Até mesmo porque no primeiro versículo aqui de Tiago 3, ele fala que nós vamos ser cobrados do conhecimento que nós temos. Se nós temos muito conhecimento da palavra do Senhor, nós sabemos que a palavra diz que nós não devemos mentir e muito menos falar mal uns dos outros. Mas eu quero continuar aqui, que ele fala assim, que a mesma boca que louva a Deus, a seguir não pode dizer o quê? Uma anedota indecente. Porque também nós vemos na palavra que fala que a fonte que jorra água limpa não jorra água suja. E aqui eu quero fazer uma reflexão com você. Se nós somos cristãos, nós somos uma fonte que jorra o quê? A água limpa. Uma fonte que não vem de nós, mas sim de Jesus. Nós levamos o nome dele na nossa vida quando nós nos batizamos. E nós devemos parar todos os dias para refletir como que está sendo guiada essa nossa vida. As nossas palavras, as nossas atitudes, o nosso proceder, o que tem tomado mais tempo, o que está em primeiro lugar na minha vida. Tudo isso Deus quer que nós reflitamos e pensemos para fazermos de forma correta, conforme está na sua palavra. Aqui o Tiago fala assim, no verso 9, no capítulo 3, umas vezes a língua dá louvores ao Pai Celestial, e outras ela rompe maldições contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. Não é isso, irmãos. Um cristão não pode de forma alguma que proferir bênçãos no sábado de manhã, está participando de uma escola sabatina na igreja, está com os irmãos, está louvando a Deus e depois maldizendo, chateado, irado com o irmão. Nós devemos praticar aquilo que o Senhor nos diz, que é amar o nosso próximo. Quando há amor, nós vamos saber entender quando o irmão erra conosco. Nós vamos saber entender os motivos que levou ele a fazer ou a falar algo contra nós, para que, mesmo ele pecando, nós não venhamos a pecar através da nossa língua, maldizendo aquele irmão ou aquela situação que nos entristeceu. Eu quero terminar com um pequeno parágrafo do livro Parábolas de Jesus, na página 337, onde o irmão White comenta a respeito da linguagem. Não se deve proferir uma única palavra imprudente, nenhuma maledicência, palavreado frívolo algum, nenhuma murmuração impertinente, nem sugestão impura sairá dos lábios do seguidor de Cristo. Escrevendo por inspiração do Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavras torpes não significa somente palavras vis. Quer dizer qualquer expressão contrária aos santos princípios e à religião pura e imaculada. Inclui ideias impuras, insinuações malévolas. Se não forem repelidas imediatamente, conduzem a um grande pecado. Esse tema é um tema muito sério. E nós devemos refletir que o Senhor quer nos ver felizes. E muitas vezes o mau uso do dom da língua, da fala, tem nos feito muito triste. E hoje Ele nos convida, depois desse estudo que nós tivemos, nos convida a nos arrependermos, nos convida a buscar mais a presença dEle e a Sua palavra, para que nós tenhamos vitória, irmãos, sobre esse dom, esse músculo tão pequenino, mas que tem tanto poder. Nós podemos ter vitória se nós ficarmos ligados à videira que é Jesus Cristo. Mesmo que eu e você falhamos daqui a 5 minutos nas nossas palavras, nós vamos lembrar que nós temos um advogado junto ao Pai para nos perdoar. E nós vamos continuar buscando essa sabedoria e esse conhecimento que vai nos ajudar
a ser pessoas sábias de palavras, pessoas que venham transformar o ambiente no qual nós vivemos e os ambientes no qual nós chegamos. Porque meu irmão White fala assim também, nesse livro Parábolas de Jesus, que quando nós estamos numa roda de amigos, vou falar de uma forma assim mais prática, numa linguagem mais para você entender, numa roda de amigos e a conversa não está num tom bom, o assunto não está abençoando, não está sendo positivo, nós temos que mudar o rumo dessa conversa, para que nós possamos ter ali um ambiente agradável, para que nós possamos ter ali um ambiente em que os anjos também possam participar, possam ouvir conosco. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja sempre ao seu lado, dando força a você e a mim para a gente vencer esses obstáculos, essas dificuldades que nós temos. E saiba, eu não sei onde você está, mas saiba que qualquer que seja o motivo e o momento difícil que você esteja enfrentando e que não possa nesse momento estar congregando na igreja, saiba que esse momento vai passar. Isso vai passar. Jesus está com você, Jesus está ao seu lado. Tenha uma continuação de um sábado abençoado. Obrigada. O Jerome e o seu irmão gêmeo nasceram e cresceram no vilarejo de Bor El Boum. O avô era pastor, portanto, o seu pai cresceu na igreja adventista, embora depois tenha abandonado a fé. A mãe criou os filhos na fé adventista. Todas as semanas tinham de caminhar 12 km para ir à igreja. Os anos passaram e o pai construiu uma casa mais perto da igreja. O pai abriu uma empresa, a Belize Electric Limited, cujo ramo era instalar postes elétricos. Era um trabalho duro, cavar 2 metros e, em seguida, usar um caminhão para levantar o poste. Finalmente, escalar o poste e instalar as peças necessárias para o seu funcionamento. Então, o Jerome e o irmão começaram a escalar os postes para ajudar o pai. Era uma tarefa muito difícil e perigosa. Certo dia, enquanto subia um poste, o Jerome sentiu a alça do cinto de segurança beliscar a perna, o que ocasionou uma queda de uma altura superior a 3 metros. Caiu de costas e perdeu a consciência. Quando acordou, tentou mover-se, mas não sentia nada da cintura para baixo. O seu irmão foi ajudá-lo e, depois de uma longa e árdua viagem, chegaram finalmente ao hospital. O médico espetou-lhe uma grande agulha no pé, mas ele nada sentiu. Foi-lhe dito que nunca mais voltaria a andar. Nessa ocasião tinha apenas 21 anos. A fé, contudo, trouxe-lhe esperança. Quando a mãe estava ao lado da cama a chorar, ele disse: "Não te preocupes, mamã, eu vou ficar bem." Deus permitiu-lhe lidar com esta crise e superá-la com força e fé, no sentido de que aprenderia algo de bom e tudo ficaria bem. E assim foi. Um dia, ao navegar pela internet, encontrou a fotografia de uma bicicleta pedalada à mão. Começou a economizar para comprar materiais e construiu a sua própria bicicleta. Quando ficou pronta, ficou surpreendido com o perfeito funcionamento do veículo. Certo dia, 2 casais americanos que estavam a passear de bicicleta pararam perto da casa do Jerome e da sua família. Eles viram a bicicleta amarela brilhante e começaram a tirar fotografias que enviaram para outras pessoas. O Jerome foi convidado a dar uma entrevista no canal 7 Belize. Isso deu-lhe a oportunidade de contar a sua história e partilhar a sua fé com muitas pessoas. Também queria consciencializar a população a respeito da deficiência em parceria com a Care Belize, uma organização que trabalha com pessoas com alguma deficiência física e as respectivas famílias. Planeou uma viagem de 144 km pelo Belize. Uma empresa na Alemanha soube dos seus planos e patrocinou materiais para que pudesse construir outra bicicleta, pois a primeira era de um material muito pesado. Ele treinou bastante e fez a viagem numa bicicleta nova construída em alumínio. Desde aquela primeira viagem, fez várias viagens de bicicleta por toda a região do Belize, nas principais estradas daquele país. A sua mensagem é não olhar para as pessoas portadoras de uma deficiência como se elas não fossem capazes de nada fazer. Com a ajuda de Deus, podemos fazer o que quer que seja que Ele deseja que façamos.